quando começou o ministério do Marcos Rogério? Quando Deus falou assim, estou me chamando para esse caminho. Quando começou todo esse chamado? Desde a minha conversão, eu tenho algo marcado nisso. Desde a minha própria conversão, eu já tive esse anseio, mas não é próprio um novo convertido ir para o ministério, porque precisa amadurecer, precisa ser discipulado, ensinado, precisa crescer na fé, precisa solidificar a sua fé, precisa conhecer a palavra de Deus. Então, é muito imaturo, né? Muito precipitado pegar alguém novo na fé e já lançá-lo à liderança. E na época a liderança, eu expressei meu desejo, a liderança foi muito sábia em me dizer isso, né? Então, ótimo, calma o seu coração, esse dia chegará. Isso se desenvolveu com o tempo, né? E foi só se solidificando. Então, na medida que eu amadurecia, né? Que eu passava o tempo como um crente, conhecendo a palavra de Deus, vivendo com a vida da igreja, né? Congregando como povo de Deus, sendo pastoreado, discipulado, ensinado. Isso foi formando em mim maturidade, né? E depois, junto com essa maturidade cristã, veja, não estou dizendo que essa maturidade já chegou no seu ápice, né? Mas é preciso admitir que depois de um tempo de caminhada cristã, ou você amadurece espiritualmente, ou você não está dando atenção à palavra de Deus. Porque a palavra de Deus nos salva para a maturidade cristã, para o crescimento no conhecimento de Deus, mudança de vida, né? Confiança na graça do Senhor. Então, depois desse tempo, a liderança da igreja achou adequado, né? Mantido esse meu anseio e já evidenciado na prática da igreja. Então, tempo depois já estava liderando trabalhos da igreja menores, né? Debaixo da supervisão pastoral, né? Assumindo liderança na igreja, até chegar o tempo em que eu me dispus ao seminário, a formação teológica, né? E todo o presbitério, né? Toda aquela liderança da igreja maior testificou que eu tinha, né, as características para ser um ministro do evangelho. Então, a partir dessa constatação, que ela não é subjetiva, né? Eu decido por mim mesmo, mas precisa ser evidenciado pelo testemunho pessoal, né? E não só testemunho pessoal piedoso, mas um testemunho que evidencia que ali tem um líder em potencial para a vida da igreja, alguém que pode ter perspectivas, já tem traços, né, de alguém que pode ser líder da igreja. Isso é decidido por um colegiado na nossa igreja presbiteriana, chamado presbitério. Eu fiz, então, depois disso, Instituto Bíblico, formação teológica mais básica, e depois, então, o seminário, que é a formação teológica, diríamos assim, a nível de graduação, né? Então, depois disso, né, eu passei mais um ano sendo avaliado, depois do seminário, né, já no trabalho pastoral, mas sendo avaliado, que nós chamamos isso de licenciatura, e só depois desse tempo todo, então, é que o presbitério, esse conselho de líderes, né, entendeu que eu poderia ser ordenado pastor para assumir, então, a liderança da igreja. Então, foi todo esse percurso. Nossa, e a grande maioria de pessoas, não, começou na igreja, foi pro seminário, se tornou pastor, pronto, já nasceu pastor. Quando vai para o seminário, quando tem uma educação teológica formal, né, muitas vezes, infelizmente, basta ser comunicativo, né, e rapidamente chega alguém comunicativo na igreja, já precipitadamente, né, assume. Então, não, é importante tempo de vida cristã, é importante evidência, não só de ser um crente maduro, porque todo crente precisa caminhar para a maturidade, mas que ele tem sinais evidentes de um chamado pastoral, né? E isso ser provado, né, por meio de formação teológica adequada e experiência, né, prática. Então, por exemplo, quando eu fiz o Instituto Bíblico, eu também era evangelista na igreja. Aí eu fiz o seminário, eu trabalhava como seminarista na igreja. Depois de formado, eu fiquei licenciado trabalhando na igreja. Então, só depois disso tudo é que o presbitério entendeu que eu deveria ser ordenado para ser tratado como pastor da igreja, então assumir formalmente a liderança da igreja. Isso livra a igreja de grandes males, né? Isso é verdade. E até é um assunto que a gente pode tratar lá mais na frente.